A senadora Damares, a gente até falou sobre ela em algumas ocasiões aqui no programa, no ano passado. E aí, para não perder o costume, a gente começa o ano 2025 também trazendo algumas de suas pérolas ou até mesmo algumas de suas falas e impressões sobre o que ela acha. Por exemplo, a senadora Damares, que é do Republicanos lá do Distrito Federal, ela comentou os supostos excessos cometidos pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e afirmou que, segundo ela, os senadores estão preocupados com o impacto das decisões judiciais. Ela disse que os senadores que vão à reeleição já começam a ficar preocupados com essas decisões da Corte Judiciária do nosso país. Vamos ver esse vídeo com essa fala da senadora e em seguida a gente diz o que a gente pensa sobre esse assunto. Primeiro eu fico assim a me preocupar. Por que os senadores estão preocupados com as ações do Supremo Tribunal Federal? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem aquele velho dito popular: quem não deve não teme, não é assim? Se a gente está andando de forma correta, está fazendo tudo conforme a lei, tem por quê? A gente está se preocupando com a justiça? Eu estou aqui trabalhando, mas não estou preocupada com a justiça, não estou fazendo nada de errado. Mas vamos tentar entender essa fala da senadora Damares a respeito desse assunto? Centro-direita começa a se convencer dos exageros da Suprema Corte. Hoje a gente já conversa nos bastidores com colegas que há 2 anos atrás não se posicionavam e já estão se posicionando nos bastidores, o que eu acho um passo importante para daqui a pouco, se houver necessidade, eles virem a público também. Antes, quando a gente falava dos exageros do inquérito da fake news, eu tinha colegas que ficavam no silêncio, achavam que a gente estava exagerando, mas hoje eles já reconhecem que a liberdade de expressão está em xeque, eles já reconhecem, mas ainda ficam no silêncio dos exageros do ministro Alexandre de Moraes, já reconhecem que o dano poderá ser a eles também. E agora no próximo período eleitoral, se esse inquérito das fake news continuarem como estão, muitos senadores vão para um pleito, vão disputar uma eleição no prejuízo, porque tudo vai ser proibido, porque vai ter uma censura. Então, os próprios senadores que vão à reeleição já começam a ficar preocupados com o dano de tudo isso em sua campanha eleitoral. Bom, a gente começa a fazer a análise a respeito dessa fala da senadora Damares. Por que os senadores estariam preocupados com as ações da justiça? Quais são os ministros que estão mais em evidência nesses últimos tempos? Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, com o inquérito dos atos golpistas do 8 de janeiro. E agora, mais recentemente, o ministro Flávio Dino, que está fazendo o dever de casa. A Justiça está exigindo que o Congresso Nacional trabalhe com transparência no uso do dinheiro público. Porque o que acontece é uma verdadeira farra bilionária de recursos que são mandados de forma, que aí vamos dizer, não aleatória, Esses recursos têm endereço certo. Agora, o que é questionado é para qual finalidade esses recursos. E aí tem uma matéria muito importante feita, publicada, feita por jornalistas do UOL, publicada no UOL, inclusive, que mostra que milhões e milhões e milhões
desses recursos, das chamadas emendas PIX, foram desviados. Há indícios fortíssimos. E é por isso que a Polícia Federal, a pedido do Supremo Tribunal Federal, entrou no caso e começou uma investigação. Então, será que é por isso que tem senador que está com medo? Deputado que está com medo? Será que é por isso, hein? Então, já tem, gente, um movimento, e aí já começava a falar sobre isso desde da metade do ano passado, desde do primeiro semestre do ano passado, quando os aliados de Bolsonaro já começavam a falar das estratégias para o bolsonarismo ter maioria no Senado Federal. Porque o Senado Federal pode, vamos dizer assim, emparedar o Supremo Tribunal Federal. Ora, mas por que o Senado Federal teria essa estratégia? Por que os bolsonaristas, em especial, estão com essa estratégia? Será porque tem o telhado de vidro? Será porque tem algo ou muita coisa a esconder? Por que há uma preocupação do Congresso Nacional, e aí leia-se Senado e Câmara dos Deputados? Por que essa preocupação com a Suprema Corte do nosso país? Até que se prove o contrário, a gente não está vendo a Suprema Corte do nosso país cometendo certas injustiças com parlamentares. Até porque, como eu disse agora há pouco, é preciso que haja uma investigação séria e uma condução séria do processo na justiça. E depois de esgotada todas as possibilidades de defesa, não restando mais nenhuma dúvida da culpa de quem quer que seja, que essa pessoa seja punida, ou essa autoridade seja punida. E quem tem essa prerrogativa de punir é o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal. Então, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro traçam estratégias para tentar formar maioria no Senado em 2026. Será que essa estratégia é para tentar barrar decisões da Suprema Corte e pedidos de investigações contra deputados e senadores? Será que é por conta disso? Eu vejo com estranheza, sinceramente. Eu vejo com estranheza esse tipo de ação.